Audiobook O Caminho da Redenção, a Jornada de Lael. Capítulo: O chamado do pastor, a queda da fé, as consequências da decisão, o despertar da consciência, a busca pelo perdão, enfrentando o passado, reconciliações e desafios, a força da comunidade, reflexões na solidão, a cura das feridas, a transformação interior, perdão e libertação, a restauração dos vínculos, a jornada de autoconhecimento, a reconstrução da fé. Introdução. No livro O Caminho da Redenção, a Jornada de Lael, mergulharemos na história de um ex-jovem pastor, chamado Lael, que fez uma dolorosa escolha ao abandonar seu ministério pastoral e se afastar da presença de Deus. As consequências de sua decisão foram devastadoras, impactando negativamente a vida de muitas pessoas, que enfrentaram sofrimento e decepção. No ápice de seu erro, Lael finalmente percebe o tamanho das consequências de suas ações e se arrepende profundamente. Consciente do mal que causou e movido por um desejo sincero de mudança, ele se volta para o Senhor Jesus em busca de perdão e reconciliação. A jornada que ele decide enfrentar é árdua, exigindo coragem, humildade e perseverança, mas ele está disposto a seguir em frente, honrando a oportunidade de recomeçar que lhe foi concedida. Durante essa jornada, Lael se encontrará com diversos personagens, cada um com suas próprias histórias e bagagens. A interação com ele será uma mistura de alegria, frustração e constrangimento, conforme ele enfrenta os desafios para reconstruir os laços que foram rompidos. Essas interações o levarão a reflexões profundas sobre sua própria vida e sua identidade como servo de Deus. Nesta narrativa, vamos explorar passagens bíblicas motivacionais e persuasivas que impulsionam Lael a seguir essa jornada de redenção. A palavra de Deus será sua bússola, fornecendo orientação e inspiração para enfrentar as adversidades e encontrar o perdão tanto para si mesmo quanto para aqueles que o cercam. Capítulo 1. O chamado do pastor. Lael cresceu em um ambiente profundamente religioso e desde cedo sentiu o chamado para o ministério pastoral. Ele era respeitado por sua comunidade e admirado por sua dedicação à fé e ao serviço aos outros. Entretanto, com o passar dos anos, uma sensação de vazio começou a dominar seu coração. Ele se questionava sobre suas verdadeiras motivações e sentia uma inquietação que não conseguia ignorar. Com o tempo, Lael se viu cedendo às tentações do mundo, desviando-se do caminho que antes estava tão certo. O fardo do ministério parecia pesado demais, e ele se sentia sobrecarregado pelas expectativas que a comunidade depositava sobre ele. Foi então que uma dúvida atormentadora se instalou em sua mente: será que ele era mesmo digno de ser um pastor? A angústia interior o levou a tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele renunciou ao ministério, acreditando que estava fazendo o melhor para si e para os outros. Infelizmente, suas ações tiveram consequências que ele jamais poderia imaginar. No próximo capítulo, exploraremos a queda de Lael e as consequências devastadoras de sua decisão. Acompanhe sua jornada em O Caminho da Redenção, a Jornada de Lael. Capítulo 2. A queda da fé. Ao se afastar do ministério pastoral, Lael mergulhou em um período de turbulência interior. Ele se sentia perdido, sem propósito e afastado da presença de Deus. A ausência da rotina e das responsabilidades pastorais trouxe um vazio ainda maior para sua vida. Aos poucos, Lael começou a ceder às tentações que antes resistia. Envolveu-se em atividades que sabia serem contrárias aos ensinamentos bíblicos, buscando preencher o vazio emocional que o consumia. As pessoas ao seu redor notaram a mudança, e o jovem pastor exemplar se transformou em alguém irreconhecível. O orgulho o impedia de buscar ajuda ou de compartilhar suas lutas com outros. Ele acreditava que, como pastor, deveria aparentar força e perfeição. Porém, cada passo em direção ao afastamento de Deus o levava a uma escuridão mais profunda. Conforme os dias se tornavam meses e os meses se transformavam em anos, Lael sentia o peso de suas escolhas se tornando insuportável.
O vazio em sua alma aumentava, e ele passou a questionar a validade de sua fé. Sua autoestima estava abalada, e a sensação de culpa o acompanhava constantemente. Enquanto Lael afundava cada vez mais na escuridão de suas escolhas, aqueles que antes o viam como uma referência de fé e sabedoria passaram a viver situações de sofrimento, decepção e abandono. Seu afastamento teve um impacto significativo na vida de muitas pessoas, deixando marcas profundas em suas histórias. No próximo capítulo, testemunharemos as consequências das ações de Lael sobre aqueles que o cercavam. Acompanhe a jornada de redenção e o caminho da redenção, a jornada de Lael, e descubra como o perdão e a reconciliação podem transformar vidas. Capítulo 3. As consequências da decisão. À medida que o tempo passava, as consequências da decisão de Lael tornavam-se cada vez mais evidentes. As pessoas que o admiravam e buscavam orientação em sua liderança pastoral se viram desamparadas e desiludidas. Suas palavras de consolo e sabedoria se transformaram em silêncio, e sua ausência deixou um vazio na comunidade que antes ele preenchia com seu carisma e dedicação. Aqueles que foram impactados negativamente pelas escolhas de Lael passaram a enfrentar situações difíceis e desafiadoras. Famílias desfeitas, jovens desorientados, idosos abandonados e enfermos sem o apoio espiritual que antes lhes era oferecido. A comunidade que um dia o acolheu como seu pastor estava agora sofrendo as consequências dessa ruptura. Lael, em sua jornada de afastamento, não estava ciente do impacto que causava. Ele estava envolto em sua própria dor e luta pessoal, incapaz de perceber o quanto sua decisão repercutia nos corações daqueles que o conheciam. À medida que a notícia de sua saída do ministério se espalhou, a decepção e a tristeza tomaram conta dos que o amavam. Alguns tentavam entender suas razões, enquanto outros simplesmente se afastavam, magoados e desacreditados. Aqueles que antes se inspiravam em Lael passaram a questionar sua própria fé, se alguém tão dedicado e espiritualmente comprometido poderia abandonar o ministério e seguir um caminho diferente. A confiança foi abalada, e a comunidade enfrentava um momento de fragilidade. As consequências negativas de sua decisão também se estendiam para sua própria vida. Afastado da presença de Deus, Lael sentia uma profunda solidão em seu coração. Ele tentava preencher esse vazio com prazeres temporários, mas nada trazia paz ou significado duradouro. No fundo de sua alma, Lael sabia que estava errado, mas o orgulho o impedia de retornar ao caminho da fé. O medo do julgamento e a vergonha por suas ações o mantinham afastado daqueles que poderiam ajudá-lo. No próximo capítulo, acompanharemos o despertar da consciência de Lael e sua jornada em busca de redenção. Descubra como o encontro com sua verdadeira essência pode levá-lo a um caminho de cura e reconciliação em o caminho da redenção, a jornada de Lael. Capítulo 4. O despertar da consciência. Em meio à escuridão que envolvia sua vida, Lael começou a sentir um incômodo crescente em seu coração. As lembranças de sua época como pastor e dos momentos de proximidade com Deus ressurgiam de forma insistente, como pequenas luzes tentando atravessar a densa neblina que o cercava. As noites eram especialmente difíceis para Lael. Em seus sonhos, ele via os rostos das pessoas que havia decepcionado e abandonado, e cada imagem era uma ferida aberta em sua alma. O peso do remorso e a saudade da conexão espiritual que uma vez tivera o atormentavam. Em uma dessas noites, Lael acordou sobressaltado e com o coração acelerado. Suas mãos tremiam e as lágrimas rolavam silenciosamente por seu rosto. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ele percebeu quão distante estava do propósito que Deus havia lhe confiado. Tomado pelo arrependimento, Lael se ajoelhou e clamou por perdão. Ele reconheceu sua fraqueza e orgulho, pedindo a Deus que o guiasse de volta ao caminho da retidão. Em sua oração sincera, o desejo de se reconciliar com Deus e com aqueles que havia magoado cresceu dentro dele como uma chama. Ao raiar do dia, Lael tomou uma decisão firme. Ele sabia que não seria uma jornada fácil, mas a necessidade de encontrar redenção era maior do que qualquer obstáculo que pudesse enfrentar. Ele estava disposto a enfrentar seu passado e buscar o perdão daqueles que havia machucado. Confiante de que Deus o estava guiando, Lael começou sua jornada em busca de reconciliação.
Ele sabia que precisava enfrentar o constrangimento e a vergonha, mas sua determinação era maior. A partir desse momento, ele se comprometeu a ouvir a voz de Deus e seguir a direção divina para sua vida. Acompanhe Lael em sua jornada de autoconhecimento e superação de obstáculos em o caminho da redenção. A jornada de Lael. Descubra como o poder do perdão e a busca por uma vida guiada pela fé podem transformar um coração despedaçado em um instrumento de cura e esperança. Capítulo 5. A busca pelo perdão. Lael começou sua busca pelo perdão com um misto de apreensão e esperança em seu coração. Ele sabia que seria um caminho árduo, enfrentando as consequências de suas escolhas passadas, mas também estava ciente de que era necessário para sua própria cura e para a cura das pessoas que havia magoado. Seu primeiro passo foi voltar à sua antiga comunidade, onde outrora era um amado pastor. No início, enfrentou olhares desconfiados e evitação por parte de algumas pessoas. Ele entende que suas ações haviam deixado marcas profundas, mas não desistiu de buscar a reconciliação. Com humildade, Lael pediu perdão às pessoas que havia decepcionado e abandonado. Suas palavras eram carregadas de arrependimento genuíno, e ele demonstrava uma sincera vontade de mudança. Aos poucos, algumas pessoas começaram a aceitar suas desculpas, percebendo que ele estava realmente disposto a reparar o dano que causara. Entretanto, nem todos estavam prontos para perdoar. Algumas feridas eram profundas demais, e o processo de reconciliação exigiria mais tempo e paciência. Lael compreendia a hesitação de algumas pessoas, e mesmo diante da dor da rejeição, ele perseverava em sua jornada. Durante sua busca por perdão, Lael também encontrou consolo em passagens bíblicas que o fortaleciam. Uma delas era o Salmo 51, onde o rei Davi clamava por perdão e restauração após seus próprios erros. As palavras de Davi ressoavam em seu coração, fortalecendo sua fé e encorajando-o a seguir adiante. Conforme Lael avançava em sua jornada de reconciliação, ele encontrava momentos de alegria e esperança. Alguns indivíduos o perdoavam de coração aberto, e esses encontros eram verdadeiros bálsamos para sua alma. Entretanto, ele também enfrentava momentos de frustração e tristeza. Alguns o rejeitavam, recordando-lhe o peso de suas falhas e erros. Porém, Lael aprendia a ser paciente consigo mesmo e com os outros, compreendendo que o perdão não é um processo imediato e que cada pessoa tem seu próprio tempo de cura. Em sua busca por reconciliação, Lael também encontrava força e inspiração em outros personagens bíblicos. A história de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas que foi perdoado e restaurado pelo próprio Senhor, era uma prova viva da misericórdia divina. À medida que se aproximava de pessoas que havia magoado, Lael descobria que a jornada de perdão era também uma jornada de autodescoberta, de transformação interior. A busca pelo perdão o levava a confrontar seus próprios demônios internos, suas inseguranças e limitações. No próximo capítulo, testemunharemos os momentos de alegria e os desafios enfrentados por Lael durante sua busca por perdão e reconciliação. Acompanhe a continuação de O Caminho da Redenção, a jornada de Lael, e descubra como a jornada de um coração arrependido pode trazer cura e esperança para muitas vidas. Capítulo 6. Enfrentando o passado. Conforme Lael prosseguia em sua busca pelo perdão, os encontros com seu passado se intensificavam. Ele se via diante de pessoas que havia machucado profundamente, e cada reunião era um desafio para sua coragem e humildade. Uma dessas reuniões foi com Ana, uma mulher idosa que fora uma das mais fiéis seguidoras de seu ministério. Quando ela o viu se aproximando, seus olhos se encheram de lágrimas, e Lael pôde sentir a dor que ele havia causado. Com voz trêmula, Ana perguntou-lhe por que ele havia partido e a deixado sem um pastor para orientá-la em momentos difíceis. O coração de Lael doía ao escutar as palavras de Ana. Ele não tinha respostas que pudessem apagar o passado, mas, em vez disso, admitiu suas falhas e sua necessidade de encontrar seu caminho de volta para Deus. Pediu-lhe perdão com sinceridade e, para sua surpresa, Ana estendeu-lhe as mãos, oferecendo-lhe seu perdão e compreensão. Outro momento significativo foi o reencontro com Lucas, um jovem que buscava a inspiração em seu antigo pastor. Lucas havia sido profundamente afetado pela partida de Lael, e sua fé estava abalada.
Ele se sentia desamparado e sem esperança, mas a conversa com Lael foi um ponto de virada para ambos. Lael compartilhou suas lutas e seu processo de redenção com Lucas, encorajando-o a não perder a fé, mesmo diante das decepções causadas por pessoas. Aquela conversa impactou positivamente a vida de Lucas, e ele decidiu dar uma nova chance à sua própria caminhada de fé. Nessa jornada de enfrentar o passado, Lael também encontrou resistência e rejeição. Alguns não estavam dispostos a perdoar ou sequer a ouvir suas desculpas. No entanto, ele não deixava que essas situações o desanimassem, sabendo que a busca pelo perdão era um ato de humildade e coragem, independentemente do resultado. Em meio a todos os encontros, Lael também encontrou o seu próprio perdão. Ele percebeu que, ao se arrepender sinceramente e buscar a reconciliação, Deus o acolhia de volta com amor e graça. Essa compreensão trouxe alívio e esperança para sua alma, fortalecendo sua determinação em seguir o caminho da redenção. No próximo capítulo, acompanharemos Lael em seus momentos de alegria e frustração, enquanto ele continua sua jornada de redenção e reconciliação. Descubra como suas interações com diferentes personagens moldam sua trajetória em O Caminho da Redenção, a jornada de Lael. Capítulo 7. Reconciliações e desafios. À medida que Lael prosseguia em sua jornada de redenção, ele experimentava momentos de reconciliação, mas também enfrentava desafios significativos em seu caminho. Uma das reconciliações mais emocionantes ocorreu com Marta, uma jovem que havia sido profundamente magoada pela decisão de Lael de abandonar o ministério. Marta era uma pessoa sensível e carinhosa, e a partida do seu querido pastor a deixou com sentimentos de abandono e rejeição. Quando Lael se aproximou dela em busca de perdão, Marta inicialmente se mostrou relutante. As lembranças da dor causada ainda eram intensas, mas, ao ver a sinceridade nos olhos de Lael e sua humildade, ela começou a considerar a possibilidade de perdoar. Os encontros entre Lael e Marta foram frequentes, e ele ouviu atentamente suas mágoas e angústias. Ele expressou remorso por tê-la ferido e explicou suas lutas internas na época. Com o passar do tempo, a barreira que os separava começou a se dissolver, e a amizade entre eles foi reavivada. Além de reencontrar antigos membros de sua comunidade, Lael também conheceu novas pessoas em sua busca por perdão. Uma dessas pessoas foi Sofia, uma jovem que ele jamais conhecera pessoalmente, mas que fora profundamente influenciada pela sua história. Sofia compartilhou com Lael como sua história de redenção a inspirara a enfrentar suas próprias batalhas e buscar cura para suas feridas emocionais. O testemunho de Lael de que era possível recomeçar após cometer erros graves trouxe esperança para Sofia em seus momentos de desespero. Contudo, nem todas as situações resultaram em reconciliação imediata. Alguns indivíduos ainda se mostravam resistentes, incapazes de perdoar completamente. Lael aprendeu a respeitar o tempo de cada pessoa e a compreender que o processo de perdão é único para cada indivíduo. Além dos desafios emocionais, Lael também enfrentou desafios práticos. Ajudar na restauração das vidas que havia afetado negativamente exigia tempo e dedicação. Ele se esforçava para ser um apoio genuíno para aqueles que precisavam reconstruir suas vidas após sua partida. A jornada de Lael continuava, repleta de altos e baixos. A busca pelo perdão o transformava cada vez mais, tornando-o mais sensível às dores e alegrias das pessoas ao seu redor. Ele se tornava um instrumento de esperança e cura para muitos, e isso o motivava a continuar em frente. No próximo capítulo, testemunharemos os momentos de alegria e gratidão de Lael, à medida que sua jornada de redenção alcança novos patamares. Acompanhe a continuação de O Caminho da Redenção, a jornada de Lael, e descubra como a jornada de um coração que busca perdão pode tocar vidas de maneiras inimagináveis. Capítulo 8. A força da comunidade. Conforme Lael seguia em sua jornada de redenção, ele descobria cada vez mais a importância da comunidade em sua caminhada de cura e transformação. Aqueles que haviam sido magoados por suas escolhas, mas que decidiram perdoá-lo, tornaram-se seus maiores apoiadores, caminhando ao seu lado em sua busca por um novo propósito. Entre esses apoiadores estava Tiago, um homem que havia sido profundamente ferido pelas ações de Lael.
Tiago, inicialmente, não estava disposto a dar uma segunda chance ao ex-pastor, mas, ao ver a genuína transformação em seu coração, decidiu oferecer sua amizade e auxílio. Tiago e Lael tornaram-se amigos inseparáveis. Tiago compreendeu que, assim como Lael precisava de perdão, ele também precisava perdoar para seguir adiante em sua própria jornada de cura. Essa amizade fortaleceu ambos e serviu como uma prova da força da comunidade em trazer cura e restauração. Enquanto a comunidade se unia para apoiar Lael em sua redenção, ele também procurava maneiras de retribuir. Ele iniciou um projeto para ajudar os necessitados da comunidade, demonstrando, através de ações, seu comprometimento em fazer a diferença e ser um agente de transformação positiva. Outra pessoa importante em sua jornada foi Rafaela, uma mulher que enfrentava desafios pessoais e espirituais. Lael, com sua experiência de luta e superação, tornou-se um mentor e amigo para ela. Ele compartilhava palavras de encorajamento e passagens bíblicas motivacionais, guiando Rafaela em seu próprio processo de redenção. Lael não era mais o mesmo homem que havia partido da comunidade anos atrás. Sua jornada de busca pelo perdão havia moldado sua personalidade, tornando-o mais compassivo, humilde e comprometido com o bem-estar dos outros. Sua vida tornou-se uma mensagem viva de esperança e transformação para todos que o cercavam. Os momentos de alegria, compartilhados com a comunidade que o acolheu de volta, eram fonte de gratidão para Lael. Ele via que, mesmo após ter cometido erros graves, ainda era possível ser amado e perdoado. Essa experiência lhe ensinou que a redenção não se trata apenas de receber perdão, mas também de dar amor e apoio àqueles que precisam. Enquanto a jornada de Lael continuava, ele estava ciente de que a busca pela redenção era um processo contínuo. Aprendeu que o perdão é uma jornada de ciclos, de cura e recomeços constantes. E, mesmo quando as sombras do passado ameaçavam retornar, ele mantinha os olhos fixos no futuro, sabendo que sua caminhada era guiada por um propósito maior. No próximo capítulo, acompanharemos Lael em suas reflexões na solidão e em seus momentos de maior fragilidade. Descubra como a perseverança em meio às adversidades pode levar um coração arrependido a encontrar a paz e a verdadeira redenção em O Caminho da Redenção, a jornada de Lael. Capítulo 9. Reflexões na solidão. Em sua jornada de redenção, Lael encontrou momentos de profunda reflexão e autoconhecimento enquanto enfrentava a solidão. Havia momentos em que ele precisava se recolher para meditar sobre sua trajetória, buscar a Deus em oração e examinar suas ações passadas. Na quietude da solidão, Lael buscava compreender como suas escolhas haviam impactado a vida daqueles ao seu redor. Ele reconhecia que, embora tivesse encontrado perdão de algumas pessoas, ainda havia aqueles que carregavam mágoa e dor causadas por suas ações. Nesses momentos de reflexão, Lael recorria a passagens bíblicas que falavam sobre a importância do arrependimento e da busca pela reconciliação. A história do filho pródigo, que retornou humildemente ao lar de seu pai após se desviar do caminho correto, era uma fonte de inspiração para Lael. Em suas orações, Lael buscava força para continuar a jornada mesmo diante das dificuldades. Ele reconhecia que a busca pelo perdão e pela redenção não era isenta de desafios, mas estava determinado a enfrentá-los com fé e perseverança. Durante esses momentos de solidão, Lael também refletia sobre o significado do perdão verdadeiro. Ele aprendeu que perdoar não significava esquecer o passado, mas sim liberar o coração do peso do ressentimento e abrir espaço para a cura e a reconciliação. Além de suas reflexões pessoais, a solidão também era uma oportunidade para aprofundar seu relacionamento com Deus. Lael buscava uma conexão mais íntima com o Senhor, sabendo que a verdadeira redenção só seria alcançada através da graça e do amor divinos. Nesses momentos, Lael também encontrava força na figura de Jesus Cristo. Ele se identificava com o Salvador, que carregou o peso dos pecados da humanidade em seus ombros, oferecendo a todos a chance de redenção e perdão. A jornada de redenção de Lael não era apenas sobre o perdão dos outros, mas também sobre o perdão a si mesmo.
Ele aprendeu a ser compassivo consigo mesmo, compreendendo que todos são passíveis de erros e que a verdadeira transformação começa com o amor próprio e a aceitação da própria humanidade. Nesses momentos de reflexão e solidão, Lael encontrou clareza e propósito em sua jornada. Ele estava determinado a continuar sua busca pela redenção, mesmo que enfrentasse mais desafios e dificuldades. Pois sabia que, com a ajuda de Deus e o apoio da comunidade que o cercava, era possível encontrar a paz e a cura para seu coração arrependido. No próximo capítulo, acompanharemos Lael em seus momentos de maior fragilidade e em sua jornada de autodescoberta. Descubra como a determinação em enfrentar as sombras do passado pode levar um coração que busca perdão a encontrar a verdadeira paz interior em o caminho da redenção. A jornada de Lael. Capítulo 10. A jornada de autodescoberta. Em meio aos momentos de reflexão e solidão, Lael embarcou em uma profunda jornada de autodescoberta. Ele se viu confrontando suas próprias fraquezas e inseguranças, mas também descobrindo a força que estava latente dentro de si. Lael percebeu que a busca pelo perdão não era apenas sobre os outros, mas também sobre se perdoar verdadeiramente. Ele compreendeu que, para seguir adiante em sua jornada de redenção, precisava se libertar do peso do passado e permitir-se recomeçar. Em suas reflexões, Lael recordou de passagens bíblicas que falavam sobre o amor e a misericórdia divina. A história da mulher adúltera, que Jesus perdoou e encorajou a não pecar mais, tocou profundamente seu coração. Ele percebeu que o perdão de Deus estava ao seu alcance e que ele lhe estendia as mãos com amor e compaixão. Nessa jornada de autodescoberta, Lael também encontrou apoio em pessoas que o cercavam. Seus amigos, Tiago e Rafaela, estiveram ao seu lado, encorajando e lembrando de que sua jornada de redenção inspirava e transformava a vida de muitos. Outra pessoa importante nessa jornada foi Maria, uma sábia anciã da comunidade. Maria trouxe conselhos sábios e palavras de encorajamento para Lael. Ela compartilhou sua própria experiência de superação de dificuldades e como a graça de Deus havia guiado ao longo dos anos. Com a orientação de Maria e a força que encontrou em suas reflexões, Lael se sentiu pronto para enfrentar as sombras do passado. Ele estava disposto a encarar aqueles que ainda se mostravam resistentes a perdoá-lo, sabendo que, mesmo que não obtivesse o perdão de todos, ele tinha a responsabilidade de seguir adiante e ser uma pessoa melhor. Em sua jornada de autodescoberta, Lael também aprendeu sobre a importância de se render ao poder do perdão. Ele percebeu que, assim como Deus o perdoava, ele precisava perdoar a si mesmo verdadeiramente. Essa atitude de amor e compaixão consigo mesmo abriu as portas para uma nova fase em sua jornada de redenção. Lael se sentia mais leve, sua alma encontrava paz e sua confiança em Deus se fortalecia a cada dia. Ele sabia que a jornada ainda estava em andamento, mas agora ele estava preparado para enfrentar o futuro com esperança e determinação. No próximo capítulo, acompanharemos Lael em seus encontros finais com aqueles que ainda precisavam de seu perdão e em sua jornada de transformação. Descubra como a coragem de enfrentar o passado pode levar um coração arrependido a se libertar das amarras da culpa e encontrar a verdadeira redenção em o caminho da redenção. A jornada de Lael. Capítulo 11. Libertando-se da culpa. Com o coração mais leve e determinado a enfrentar seu passado, Lael continuou sua jornada de redenção, preparado para se encontrar com aqueles que ainda precisavam de seu perdão. Ele sabia que não seria uma tarefa fácil, mas estava disposto a enfrentar o desconforto e a culpa que ainda o assombravam. Seu primeiro encontro foi com Daniel, um jovem que havia sido profundamente afetado pela partida de Lael. Daniel tinha se sentido abandonado e sem rumo após a saída de seu pastor, e carregava a dor da rejeição em seu coração. Lael se aproximou de Daniel com humildade e sinceridade. Ele reconheceu o impacto negativo que sua decisão havia causado na vida do jovem e pediu perdão por tê-lo deixado sem orientação. Ele explicou que, na época, estava passando por sua própria luta interna, mas que isso não justificava suas ações. Daniel, a princípio, estava reticente em perdoar, mas a compreensão e a humildade de Lael tocaram seu coração. Ele percebeu que Lael também era humano e estava sujeito a cometer erros.
Aos poucos, a barreira entre eles começou a ceder, e o perdão foi estendido. Outro encontro significativo foi com Joana, uma mulher que havia sido uma das líderes mais ativas na comunidade antes da partida de Lael. Joana havia se sentido traída e magoada ao ver seu pastor abandonar o rebanho que tanto amava. Ao se aproximar de Joana, Lael encontrou uma mulher resoluta e ainda carregando o peso da mágoa. Ele ouviu suas palavras de desabafo e reconheceu quanto sua partida havia causado dor. Lael pediu perdão sinceramente, e sua expressão de arrependimento tocou o coração de Joana. Ainda que Joana estivesse disposta a perdoar, ela compartilhou suas inseguranças em relação ao futuro. Lael se ofereceu para apoiá-la em seu papel de liderança e se comprometeu a auxiliá-la na caminhada da comunidade. Essa oferta de ajuda e a humildade de Lael foram um ponto de virada na reconciliação entre eles. Conforme Lael enfrentava seus encontros finais, ele se sentia mais liberto da culpa que o assombrava. O perdão que recebia e oferecia era uma prova viva da capacidade de cura que o ato de perdoar carregava consigo. Ele compreendia que a verdadeira redenção vinha não apenas de ser perdoado, mas também de perdoar a si mesmo e aos outros. No próximo capítulo, testemunharemos o momento mais marcante de sua jornada de redenção, à medida que Lael alcança um nível mais profundo de cura e transformação. Acompanhe a conclusão emocionante de O Caminho da Redenção, a jornada de Lael, e descubra como a busca pelo perdão pode levar um coração arrependido a encontrar a verdadeira paz e libertação. Capítulo 12. A paz da redenção. Chegou o momento mais marcante da jornada de redenção de Lael, aquele em que ele alcançaria um nível mais profundo de cura e transformação. Em meio às suas reflexões e encontros, Lael compreendeu que a verdadeira paz interior vinha do ato de perdoar a si mesmo e aos outros, permitindo que a graça e a misericórdia de Deus preenchessem seu coração. Seu encontro final foi com Jonas, um homem que havia sido seu amigo mais próximo antes da partida de Lael. No entanto, quando Lael decidiu abandonar o ministério, a amizade entre eles se desfez, deixando Jonas com sentimentos de abandono e traição. O coração de Lael estava cheio de apreensão ao se encontrar com Jonas. Ele sabia que essa seria uma das conversas mais difíceis que teria, pois a amizade que outrora era tão valiosa havia sido abalada por suas ações. Ao se aproximarem um do outro, as palavras pareciam não ser necessárias. Os olhares de Lael e Jonas se encontraram, e em seus olhos havia um misto de dor e compreensão. Lael começou a falar, mas Jonas o interrompeu, expressando sua própria mágoa e tristeza. Jonas desabafou sobre o vazio que sentiu quando Lael partiu, sobre a sensação de ter sido abandonado por alguém que ele considerava seu irmão. Ele não sabia se conseguiria perdoar completamente, mas estava disposto a tentar compreender os motivos de Lael a abrir seu coração para o perdão. Lael, com lágrimas nos olhos, reconheceu suas falhas e o quanto havia errado ao magoar pessoas que ele amava. Ele compartilhou o processo de redenção que havia passado e como sua busca pelo perdão o havia transformado. Lael não buscava apenas o perdão de Jonas, mas também a reconciliação de uma amizade que era tão valiosa para ambos. Jonas respirou fundo, com uma expressão de compaixão, estendeu a mão para Lael. Em um gesto de perdão, eles se abraçaram, deixando de lado o passado doloroso e abrindo espaço para um novo começo. Naquele momento de reconciliação, Lael sentiu como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. A paz que ele tanto buscava finalmente encontrara seu lugar em seu coração. Ele havia aprendido que a redenção não era sobre apagar o passado, mas sobre transformar a dor em aprendizado e crescimento. A jornada de redenção de Lael estava completa. Ele havia encontrado a paz que tanto buscava, e seu coração transbordava de gratidão e amor. Ele sabia que sua história não era apenas sua, mas uma prova do poder do perdão e da misericórdia divina. Com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança, Lael sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ele estava pronto para enfrentar o futuro, sabendo que cada dia seria uma oportunidade para viver em gratidão, humildade e amor. A verdadeira redenção é um caminho de altos e baixos, de desafios e vitórias.
Através da história de Lael, aprendemos que mesmo os corações mais quebrados podem encontrar cura e paz quando se abrem ao poder do perdão. Fim. Autor: Leonardo Gomes da Silva Vieira. História de ficção e baseado em fatos reais. Realização e produção: Leo Marketing Digital Videomaker.